Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um podcast do EDEC, da Escola de Desenvolvimento de Educação Comportamental. E hoje nós vamos conhecer a história, né? Vamos conhecer aí um pouquinho de uma empresa pra lá de especial, que é a Reframax, que atua fortemente aqui no estado do Espírito Santo e teve origem lá em Minas Gerais, aquela terra de mineiro, uma coisa maravilhosa, terra do Atlético Mineiro, terra da Raposa e tudo mais. E para conversar um pouquinho sobre essa empresa, nós temos aqui o Robson, né, que é justamente o diretor, né, na área de desenvolvimento da empresa, e nós temos o Alencar, que é um coordenador operacional da Reframax aqui. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite aí de vocês, muito obrigado. Né, Robson, prazer é todo nosso, Leomar. A equipe do EDEC, quero agradecer em nome da equipe do EDEC por participar do nosso podcast aqui, né? E é um podcast para lá de especial, sabe por quê? Tá dentro aonde dá Mac Show, eu pesquei eles lá, né? Lá na estante da Reframax aí. Perfeito. Tudo bem? E aí, tudo bom? Como é que... Eu queria conhecer um pouquinho vocês aí, né? Como é o Robson, a pública quer conhecer um pouquinho o Robson, o Alencar. Fica, né? Ok, primeiramente eu agradeço pelo convite, né, Leomar? É uma honra a gente poder estar batendo esse papo aqui, né? E ter a oportunidade de falar um pouquinho da nossa empresa, nossas operações, né, de quão importante é o Estado do Espírito Santo para a Reframax, né? Então, acho que isso é uma oportunidade muito grande e eu agradeço a você por abrir essa oportunidade para a gente aqui. As portas do EDEC sempre estão abertas para vocês, né? E aí, Alencar, como é que é? Como é que... Hoje você é responsável pela operação aqui no Espírito Santo, né? Exato. Que fala-se em obras no Espírito Santo, a gente é responsável pelas operações dela. E a Reframax, assim como muitas outras empresas, tende a ter uma oscilação de pessoas trabalhando e, ao mesmo tempo, uma quantidade continuada de pessoas. E uma das nossas metas é cuidar de pessoas. Isso é a Reframax. Cuidar de pessoas. Olha que bacana, hein? Exato. Gente, o coordenador de operações fala cuidar de pessoas. Tá super alinhado aí. E como é? Conta um pouquinho, Robson, como é que ela surgiu? Como é que é a história? Temos as histórias bacanas aí já da IP, né? Nós tivemos a história aí da Plamonte, já várias outras empresas. Como é que é a Reframax, né? A Reframax é uma empresa familiar, né, uma empresa mineira. Esse ano nós estamos comemorando 25 anos de fundação. 25. Como é o nome dos donos? Os donos, é o Renato, né, o Renato Ribeiro Vieira de Souza, e a Ruth, que é sua esposa, né? São os donos da empresa. Um abraço da equipe toda EDEC, o Renato. E a verdade é uma empresa familiar, né, que nasceu aí de um sonho do próprio Renato, né? Ele já vinha de uma operação de uma empresa semelhante, que era a empresa do seu sogro, e ele tomou a decisão de sair e montar a Reframax, né? Uhum. E é uma empresa que sempre foi muito fundamentada naquilo que o Alencar comentou, nessa questão das pessoas, né? E a gente fala pessoas, não é... que às vezes ficou uma coisa um pouco pejorativa, piegas, né? Isso é linguagem corporativa, de expressão, mas não. É de fato uma questão muito importante. Nós somos uma empresa de aproximadamente 4.500 pessoas. 4.500 pessoas? Mas peraí, 4.500 elas estão situadas em Vitória, Minas, ou está espalhada pelo Brasil? Hoje nós somos uma empresa espalhada pelo Brasil, então uma presença nacional muito grande, e fora do país. Nós temos operações na Argentina, Chile. Fazemos bacana. Trabalhos aí na Colômbia, Canadá, estamos aí olhando um pouquinho para a África do Sul. Então, assim, esse trabalho nosso foi muito fruto dessa relação que a gente tem com os clientes, né? Então, o desenvolvimento da Reframax está muito atrelado ao desenvolvimento dos nossos clientes, né? Os clientes aqui, não vou citar nome de forma para não esquecer de algum, mas todos os clientes, né, que a gente tem atuado, né, que são uma base boa, a gente hoje atua praticamente aí em todo o mercado industrial, né, do Brasil. Então, aqui no Espírito Santo especificamente, né, a gente tem aí como clientes principais a ArcelorMittal, né, a Vale, né? São clientes nossos principais hoje aqui no Espírito Santo, né, e a gente tem um efetivo bastante razoável aqui. E ao longo dos anos, a Reframax veio se remodelando, se inovando para crescer e acompanhar o crescimento, né? E essa questão hoje, quando se fala de segurança, ela tomou um peso na empresa muito grande, e não simplesmente de palavras, mas de ações efetivamente. A empresa ainda, apesar de a gente trabalhar com tecnologia de inovação, melhorias de processo, nós somos muito dependentes da mão de obra. Sim. Então, assim, a gente brinca, né, fala de uma forma descontraída que o faturamento da empresa passa pela mão das pessoas. Então, não tem como não cuidar do principal ativo nosso. Nós não somos uma empresa de equipamentos que dá aqui maior peso no nosso equipamento. O maior valor nosso, o maior ativo principal são as pessoas.
Não, Então isso aqui... Bacana, hein? Gostei, né? Eu tô aqui com a Regina, aqui, ela tá aqui nos bastidores aqui, né? A psicóloga da nossa equipe aqui, né? Olha, né? Maturidade, ela tá assim, ó, ela tá assim, ó. Alencar, eu tô vendo aqui que tem algumas atividades, olha, bacana, que eu fui lá, peguei no standard de vocês, né? Tem isolamento térmico, pintura industrial, aí tem alguns outros contratos mais a longo prazo e tudo mais. Mas, assim, hoje no Espírito Santo, qual é, assim, uma atividade, foco da Reframax hoje aqui? Da expertise dela? A Reframax tem 2 focos princípios. Na verdade, hoje nós temos 3 contratos, 3 portfólios que são bem atuantes aqui. Refratários, eletromecânica, né? E na sequência pintura. Tá, esses 3 hoje aqui no estado têm sido muito fortes. Por fim, agora nós já estamos também com uma boa força também no isolamento. Então, ou seja, aos poucos nós estamos aí abrangendo de uma forma bem complexa todos os nossos portfólios aqui no estado. É interessante até colocar isso, né, Robson, que nós começamos somente com refratário. A Reframax... O nome, né? Chama Reframax. É isso que eu tô curioso aqui. Refratário. Gente, você sabe o que é refratário, né? Refratário se eu for ignorante, vocês podem me corrigir, tá bom? Vai em frente. Refratário é justamente faz aquele revestimento no forno, né? Exato. E tudo mais ali para poder não deixar o calor, né? Se dissipar. Exato. Aí. E para a área externa, é isso mesmo? Para poder... Perfeito. Pode falar tecnicamente, vocês podem ficar à vontade. Se você pegar, por exemplo, todo forno hoje, até fornos caseiros, existem refratários. Só que você imagina isso numa proporção muito maior, né? Nós estamos falando aí em forno de 180 metros, nós estamos falando em alto fornos, nós estamos falando em fornos de laminação, ou seja... Alto forno aí da Arcelor, vocês também? Sim, temos. A empresa é agraciada, eu diria para você que os principais altos fornos no Brasil, né, dos quais aqui a ArcelorMittal faz parte, nós participamos de forma efetiva na montagem desses fornos, né? Nossa, parabéns. Então, já, é uma confiança que a empresa tem na Reframax, né, das entregas. É o que você falou, assim, a gente, Leomar, a empresa ela tem hoje um papel junto aos clientes muito, muito forte de uma responsabilidade. Porque nós estamos inseridos na cadeia produtiva dos clientes hoje, né? Aqui, por exemplo, aqui em Vitória, né, a gente lá na ArcelorMittal, na própria Vale também, nós temos contratos de entrega de disponibilidade de equipamentos. Então, nós cuidamos da parte de aciaria, da parte do alto forno, da parte de coqueria, onde a Reframax garante que a operação seja estável. Então, você tem a disponibilidade dos equipamentos. Então, o nosso compromisso com o cliente é muito grande. Então, como empresa, isso nos obriga, né, e nos estimula a desenvolver cada vez mais para atender melhor os nossos clientes. Nós nos passamos aí ao longo dos anos, né, por várias crises nesse país, né, assim, dessas flutuações, e a Reframax, graças a Deus, aí, com a parceria dos nossos clientes, a gente soube absorver esses momentos, trabalhar esses momentos, e a empresa continua prosperando, né, ao longo desses anos e passando, né, a gente sabe da dificuldade que é ter empresa no Brasil, nessas oscilações que tem todo mundo. E nós, como somos uma empresa de prestação de serviço, o próprio desenvolvimento dos portfólios nossos que a gente está fazendo hoje busca atender uma demanda do cliente, né? É como você comentou, a gente inicialmente era refratário, aí o cliente começou a pedir a gente, olha, por que você não faz uma parte de mecânica junto com o refratário? Então o próprio cliente nos deu a confiança, né, de estimular a Reframax para que a empresa alcançasse outros portfólios de serviço. Então, hoje nós falamos que é uma empresa de multisserviço. Ou seja, nós entregamos soluções para o cliente. Nós entregamos ao cliente uma solução. Então, ele não contrata várias empresas, ele contrata uma empresa única que entrega vários serviços lá dentro. Então, ele ganha hoje em sinergia, ganha muito na questão de segurança, né, que é o tema principal da nossa conversa. Quando você imagina que você tem várias empresas trabalhando no mesmo equipamento, pode existir uma descoordenação de trabalho e às vezes você expõe as pessoas a risco pela questão do planejamento das atividades. Sim. Quando você tem uma única empresa trabalhando em várias atividades, você reduz a questão da exposição ao risco. Então esse é um trabalho que nós viemos desenvolvendo, né, desde 2015, onde a gente abriu o portfólio da empresa e cada dia mais a gente tem aprendido com isso e tentando buscar soluções aí e parcerias junto com o cliente, né? Então é uma empresa que aprende, né? Sem eu estou observando isso, né? E agora, sabe... Para desenvolver é necessário aprender. Eu estou vendo uma coisa interessante. Principalmente aprender a necessidade do cliente. Entender o cliente, exatamente. Eu vi aí na fala de vocês que sempre quando a gente faz, né, a capacitação para as empresas, a gente fala assim, um item de pilar ali é a confiança.
Então, imagina a coisa boa que o cliente, quando confia no seu fornecedor. Ele confia de tal maneira que vocês acabaram de falar, não, eu não quero, eu tenho outro serviço aqui, mas eu queria que você fizesse. Eu sei que você às vezes não tem domínio desse serviço, mas você sabe fazer gestão muito bem, você cuida de pessoas, e isso hoje é valor agregado ao produto de vocês. Parabéns, né? Parabéns por essa pegada aí. Né? E aí eu tenho uma perguntinha para o Alencar que é meio capciosa, né? Eu vejo aí que você tem pintura industrial, isolamento, mão de obra, aquela de obra bem assim, de bater marreta, coisa, né? E aí, o que você percebe hoje da mão de obra capixaba? Vamos dar um exemplo. Você tem encontrado dificuldade de ter essa mão de obra? Ou tem mão de obra, mas não está devidamente capacitada? Ou não tem a pessoa física, o ser humano mesmo, para poder contratar e capacitar? Como que você percebe no mercado? Nós temos alguns nichos, né? Primeiro, temos um problema de mercado hoje. O mercado está aquecido. Para você buscar um profissional bom no mercado já feito, é complicado. Você buscar um profissional que já tem a sua cultura é mais complicado ainda. E cultura demora tempo. Demora tempo. Tá? Então, quando você se tem um contrato de longo prazo, você consegue trabalhar essa pessoa, prepará-la até ela chegar a um ponto ótimo. Ou a um ponto que você precisa. Mas, no entanto, quando você trabalha também com serviços spot, serviços de curto prazo, você precisa ir no mercado buscar essa mão de obra, nós entramos num desafio maior. Desafio maior, primeiro, de ter profissionais capacitados. Tanto é que já é considerado a gente trazer pelo menos 50% de fora. De fora, né? Estão vindo de onde? De fora? De outros estados? Nós priorizamos a região sudeste. Ou vindo de outros países, né? Nós priorizamos a região sudeste. O que a gente conseguir trazer de mais perto, a gente traz. Né? Até mesmo do próprio estado, mas às vezes de outras localidades do estado. Né? Priorizamos a início a região sudeste e depois vamos expandindo para outras regiões do país. Uhum. Mas isso não é uma questão de má qualidade do local. É pela quantidade de profissionais que estão disponíveis para o mercado. Nós temos um baixo número de profissionais disponíveis para o mercado e, infelizmente, uma geração que se tem onde não conhece muito bem o que é refratário, o que é eletromecânica, o que é isolamento, e elas buscam outros caminhos. Gerações diferentes dentro do mesmo ambiente de trabalho. Nós trabalhamos forte, às vezes tem 3 gerações, 4, no mesmo ambiente de trabalho. Para tentar contornar essa situação, em outros sites, por exemplo, onde ainda se torna um pouco mais carente isso, a Reframax ela também cria alguns centros de aprendizado. Né? Vocês têm alguma espécie de dojo também, tipo assim, alguma coisa assim? Temos. Hoje nós temos as nossas salas de sensibilização. Uhum. Até passamos um dojo, né, vamos falar assim, onde a gente passa o dia aprendendo e entendendo o risco de cada atividade, cada impacto que aquilo pode ter, bem real, bem físico. E a gente chama isso de sala de sensibilização. Sala de sensibilização. E aí, Regina, aprendemos? Sala de sensibilização. Nós temos um contrato agora, por exemplo, que nós vamos iniciá-lo, estamos fazendo um processo de mobilização dele, onde 100% desse efetivo ele é passado pela sala de sensibilização para só depois ele falar o seguinte, não, agora eu vou te entregar ao gestor final, né? Vou entregar você direto ao gerente da obra agora. Mas primeiro ele vai passar pela sala de sensibilização. Legal. E aí, né, sabe, né, Alencar, agora eu vou puxar um pouquinho para o seu lado. O pessoal sempre cobra o diretor operacional. Ei, como é que tá? Não sabe a dificuldade, né? Pega um serviço, fica empolgado e tudo mais, depois entrega. Estamos aqui, Alencar, agora. Ele tá rindo ali. Não, mas esse comentário do Alencar, assim, eu acho que a Reframax, como toda empresa prestadora de serviço, ela sofre do mesmo processo da dificuldade de mão de obra. Sim. Né? Primeiramente porque assim, há uma mudança na questão do interesse do jovem hoje em relação ao mercado de trabalho. Né? Antigamente você tinha uma restrição maior de possibilidade de desenvolvimento, mas historicamente a Reframax é uma empresa formadora de mão de obra. Eu posso dizer para você sem dúvida assim, que a maioria dos supervisores nossos
que estão hoje em funções assim, de liderança, de encargo, foram profissionais de linha de base. Entraram na empresa nas funções iniciais e ao longo do tempo eles foram crescendo, foram desenvolvendo e a gente foi capacitando e estão conosco até hoje. Então a gente tem uma história de formação. Quando alguns projetos de maior envergadura acontecem, nós abrimos aí chama de escolinha, a gente fala escolinha carinhosamente, mas é uma escola de formação, onde você pega uma determinada quantidade de mão de obra, exatamente, e você vai desenvolver essas pessoas, bacana, mostrando as atividades para ela para fazer isso. E é importante que você cria naquele processo de qualificação. Então, nossa atividade ela pressupõe funções iniciais como ajudante e você vai até o nível de engenheiro, de gestor. E por muitas vezes a empresa proporciona o crescimento das pessoas dentro da organização. Ai, que bacana. Então, o cara tem histórias, a gente pode contar inúmeras histórias. O cara entrou como ajudante aqui, teve interesse, depois foi promovido a oficial, depois foi para uma área de uma outra atividade, virou um pedreiro, depois virou encarregado, até chegar a supervisor. Ai, então, é uma história bacana. E a gente estimula isso naturalmente, porque o mercado de trabalho, hoje, com as questões econômicas que a gente tem, as pessoas têm hoje mais disponibilidade de encontrar emprego, né? E como a oferta de emprego não é ruim. Então, apesar que a gente fala o Brasil assim, tem uma taxa de desemprego, né, que está beirando aí os 7% mais ou menos, mas efetivamente isso não reflete quando você tem que buscar mão de obra, porque existe uma série de benefícios que às vezes as pessoas preferem ter ali uma atuação com a remuneração menor e não entra num processo de remuneração maior que pode desenvolver. Mas é um programa que a empresa entende. Como eu te falei, assim, mão de obra para a gente é vital. Nosso ativo, né, se a gente pudesse falar de negócio, nosso ativo principal são pessoas. Então, se nós não desenvolvemos pessoa, então, o que o Alencar falou muito, a questão bem dita, é que se você não gosta de trabalhar com pessoas, não tem como trabalhar com a gente. Principalmente um líder hoje, né? O líder tem que gostar das pessoas, tem que entender o papel da responsabilidade que ele tem. É o que você falou. Às vezes a gente tem obra nossa aqui que tem 400 funcionários, 500 funcionários. Então, assim, são 500 vidas que estão ali na mão de um gestor que precisa ter o zelo naquelas pessoas. Às vezes tem que parar com as pessoas, tem que ouvir as pessoas, né? Então, você tem pessoas de diferentes necessidades, com diferentes critérios. Se você não tiver essa sensibilidade, né, a gente brinca muito que o líder nosso, ele tem que gostar de pessoas. Se você gosta de equipamentos, ótimo, mas assim, a gente tem espaço dentro da empresa também para você desenvolver. Mas as pessoas que conduzem os projetos que nós temos, eles têm que cuidar de pessoas. Tem que gostar, né? Tem que gostar, porque senão não tem jeito. Mas também tem que ter a habilidade de lidar, de ser preparado, ter a habilidade para lidar com pessoas. Né? Pois é, e hoje a gente sabe que a liderança é uma peça fundamental, principalmente para ajudar na retenção, né? Eu acho que a gente tem dos empregados e tudo mais. Sem te cortar, mas só para o Renato, que é o dono da empresa, né? Assim, eu estou na organização tem 16 anos, mas eu conheço o Renato tem mais de 30 anos, né? Do outro lado da história. Mas uma coisa que chama atenção é que o dono, o líder da empresa, né? Que é o principal acionista da empresa, ele sempre conversa com as pessoas com o maior respeito. Se você conversar com os funcionários nossos mais antigos, eles sempre têm uma história de contar, eu estava numa obra lá no sul, fazia um frio danado, orgulho, né? O Renato tirou a jaqueta dele e me deu. Então, assim, aquelas coisas que a empresa... Então, eu brinco muito, né? Eu já trabalhei também na área de obras, hoje eu estou na parte de desenvolvimento de negócios, né? Mas eu percebo muito que, assim, o dono da empresa deu o exemplo para a gente de cuidar de pessoas. Então, ele faz questão de, quando ele vai nos projetos, ele cumprimentar as pessoas pessoalmente, aqueles com quem ele tem mais relacionamento, ele chama pelo nome, conversa com as pessoas. Excelente. Então, assim, a gente tem um exemplo dentro da organização. Então, mesmo o próprio CEO da empresa, né, ele tem lá os dias que ele chama do café com o presidente, com o Luciano. Ele conversa com as pessoas, bate o papo, deixa as pessoas à vontade para que as pessoas possam externar os seus sentimentos, as suas opiniões, falar o que pensa da empresa. Então, nosso modelo de gestão é um modelo muito aberto, né? Muito responsável, mas a gente quer deixar as pessoas confortáveis para que elas se sintam bem para produzir. Né? Que não dá para você botar pressão em cima de um ser humano, né? Para que ela vai ficar. Então a gente quer que as pessoas se sintam bem, são felizes, contentes, né?
Eu acho que você teve o nosso stand ali, nosso stand, por exemplo, mesmo, nós estamos lá com muitos funcionários nossos, estão lá contentes, se sente bem, tá com a gente. Alegria, né? Então, assim, essa questão da hierarquia dentro da empresa... A energia de vocês falarem aqui, de orgulho de estar pertencendo à Reframax. A gente exige hierarquia dentro da empresa, a hierarquia existe, né, como uma forma organizacional, mas no dia a dia você não vê nenhum problema, vou conversar com o gerente ali, não tem essa dificuldade, as pessoas têm um acesso livre, né? Porque a gente precisa das pessoas. Né? Excelente. Gente, é isso aí. Empoderar, olha só, né? Conhecemos um pouquinho aqui, ó, bater palma para vocês. Galera, bate palma aí, ó. Realmente, parabéns, né, para vocês dois. Parabéns aos donos da Reframax, toda a equipe da Reframax, né? É uma empresa que a gente se orgulha sucesso. Eu tô vendo o brilho nos olhos de vocês, né? E isso é muito bacana, porque isso passa, né, a contagiar as pessoas. Porque hoje o desafio, né, além de dar uma boa contratação, é a retenção. É uma estratégia de retenção. E a gente sabe que a liderança, o bom acolhimento, isso tudo faz parte de uma boa retenção dos empregados. Eles preferem ganhar, né, um tanto aqui, uma vez menos, mas ficar aqui porque o ambiente é saudável, é seguro, é sustentável, do que colocar lá com uma pessoa ignorante, que irrita ele o tempo todo. Hoje a gente está atrás de qualidade de vida maior. E eu quero agradecer muito a presença de vocês dois novamente aqui, tá bom? Obrigado, agradeço pela participação. Parabéns pela iniciativa, acho que é muito bacana a oportunidade de poder falar, contar um pouquinho da nossa história, né? Eu por mim, eu ficava ouvindo aqui, mas o diretor tá ali, ó. O diretor tá ali. Tá certo, não, tá bom demais. Foi um prazer conversar com vocês. Mas olha, muito bacana, tá? E volto sempre. Nós temos, aqui tá na Mac Show, mas nós temos um estúdio fixo nosso lá em Itapuã. E aí, se quiser bater um papo mais, né? Vocês estão convidados. Tá ótimo. E pode contar com a equipe da DEC para qualquer coisa. Você já nos conhece, então assim, fica o convite aí para você visitar nossas operações, conhecer um pouquinho. Vamos visitar sim, vamos conhecer sim. Precisamos ajudar aí. Pode contar com a gente. Gente, é isso aí. Depois de um papo delicioso, né? Conhecendo um pouquinho mais a história da Reframax. É uma empresa que realmente até se reinventou, uma empresa que aprende. E uma coisa bacana que eu vi, brilho nos olhos, gostoso, né? Trabalhar na empresa, eu vejo aí que a alegria é expediça. Então, eu sempre falo o seguinte, olha, boas ideias, enquanto estiver na cabeça, só são o quê? Pensamentos. Então, age que vem. Obrigado.